Olá pessoal, tudo bem gente? Alô pessoal do Colégio Santa Madre, galera do 7º ano, tá tudo bem com vocês? Professor Ribamar Costa de Geografia, trabalhando um tema super importante do teu livro, tá gente? Abre para mim o teu livro lá na página 44, que hoje a gente vai trabalhar contigo pessoas, isso, população brasileira, população do Brasil. Repito para ti. Página 44 do teu livro e a gente vai trabalhar contigo esse tema que é um dos temas mais importantes que a gente tem. Lá na abertura do teu livro, a gente já trabalha contigo a diversidade que a população brasileira possui. A gente tem que lembrar que o território brasileiro é um território que vai apresentar então uma população de elevada diversidade étnica. A gente sabe que houveram então ao longo do processo de construção histórica do Brasil uma grande quantidade de migrações para o território brasileiro. Isso criou, então, uma forte diversidade cultural no Brasil. Além disso, a gente observa que é uma característica, sem dúvida nenhuma, muito importante essa diversidade cultural, mas também é importante a gente frisar a forte desigualdade, a profunda desigualdade social que a gente tem no país. Essa imagem ela não tem no teu livro, mas eu trago aqui para ti uma imagem que diz o seguinte, é uma charge. Olha só o que ela diz. Pai, eu quero morar naquele mundo. Ou seja, tu tá vendo então aqui uma criança com o pai dela, numa área que a gente chama de área de habitação subnormal, também conhecida como favela, e o sonho dele é viver onde? Um outro mundo, que seria então um espaço formal, que seria então uma área mais urbanizada, com mais infraestrutura. É isso que essa imagem mostra pra gente. E ela está mostrando também essa forte desigualdade que a gente tem no território brasileiro. A população brasileira é extremamente desigual. Destaco para ti também, gente, a atividade da página 45. Eu quero que tu fale para mim, eu quero que tu faça para mim essa atividade. É uma atividade que vai falar, que vai comentar sobre um movimento cultural lá na cidade do Recife. Faz essa atividade para mim, beleza? Página 45. Pois bem, agora a gente vem para os aspectos gerais da população brasileira. A gente tem que lembrar de uma coisa, galera, o teu livro, ele vai mostrar para ti o que a gente chama de população absoluta. O que seria isso? Seria a população total de um país. Por exemplo, no Brasil hoje, em 2020, nós temos aproximadamente 211 milhões de pessoas. No entanto, olha, até o cachorro falou, escutou? Até ele concordou. Em 2016, a gente vai ter aproximadamente 206 milhões de pessoas. Então a gente observa que a população brasileira ela é uma população que está em crescimento. Além disso, a gente observa que o Brasil é o país que é o quinto mais populoso do mundo. Agora, galera, a gente observa, como eu falei para vocês, que a população brasileira está crescendo. E aí, então, desde 1872 até hoje, a gente observa que a gente vem tendo um crescimento dessa população. Só que o detalhe é que ela vem crescendo num ritmo mais lento. Nós observamos, então, que a população brasileira, desde o início do século XX, ela aumentou mais de 11 vezes. E desde 1872, que foi, então, o último censo, o primeiro censo demográfico brasileiro, ela aumentou quase que 20 vezes. Eu te convido a dar uma olhada nesse mapinha que também está no teu livro, que mostra pra gente a densidade demográfica do Brasil. Nós observamos aqui que esse mapa, ele está mostrando pra gente uma legenda em cores. Ou seja, tu observas aqui que quanto mais escurinho for, gente, ou seja, quanto a tonalidade for mais escura, maior a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Isso se chama densidade demográfica. Vou repetir para vocês, presta atenção. Densidade demográfica é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. E nós observamos aqui que as áreas mais escuras, as tonalidades mais escuras desse mapa, vão representar justamente uma maior concentração de pessoas. E aí, a grande constatação que a gente faz é que a maior parte da população brasileira está concentrado ao longo do litoral. Compreenderam? Então, olha só, gente, densidade demográfica é o número de pessoas por quilômetro
quadrado. E no Brasil, como a gente observa, essa distribuição se dá de maneira irregular. Eu tenho uma pergunta desafio. A pergunta desafio para ti é a seguinte, olha lá, por que no litoral temos muito mais gente do que nas áreas mais interioranas do território brasileiro? Porque aqui nessa porção, nessa faixa litorânea, nós vamos ter então maior quantidade de pessoas? Essa é a nossa pergunta desafio. Daqui a pouco eu respondo para vocês. Agora, a gente vai para uma outra coisa importante. Um outro indicador importante da população, que se chama natalidade e mortalidade. Gente, natalidade, número de nascimentos. Mortalidade, número de óbitos. A diferença entre eles tem, então, como produto o que a gente chama de crescimento vegetativo. Ei, calma. Crescimento vegetativo não é o crescimento das plantas, não. Crescimento vegetativo seria a diferença entre quem nasce e quem morre. Ou seja, entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Já sabemos. Olha a natalidade aí, gente. Quem está nascendo. Olha a mortalidade. Quem está morrendo. Eu coloquei aqui o Covid-19 porque nesse período em que a gente está vivendo de pandemia no mundo, a quantidade de pessoas que vieram a óbito foi muito grande. Portanto, nesse período no mundo, a gente vem tendo altas taxas de mortalidade por conta do Covid-19. Todo mundo entendeu? Agora, falando de Brasil, galera, a gente observa esse gráfico que mostra pra gente aqui, ó, desde 1881 até 2007, uma redução nas taxas de natalidade e de mortalidade no Brasil. Nós observamos, então, que o número de nascimentos e o número de mortes no Brasil vem declinando gradativamente. Isso mostra pra gente o quê? Isso mostra que no Brasil a quantidade de filhos por pessoa, né, por casal, ela vem diminuindo. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês os fatores que levaram a isso. E também, por que no Brasil as mortes, as taxas de mortalidade, elas estão reduzindo. Tá aqui então, galera, essa seria a equaçãozinha do crescimento vegetativo. Quer ver? Vem comigo aqui, olha lá. TN, taxa de natalidade, a galera que está nascendo. TM, taxa de mortalidade, a galera que está morrendo. A diferença entre eles, crescimento vegetativo. Bora imaginar, hoje nasceram 50 crianças, mas morreram 40 pessoas. Sendo assim, o crescimento vegetativo ele vai ser de 10 pessoas. Ou seja, hoje, no Brasil, aumentaram mais 10 pessoas. Todo mundo entendeu? Então, isso é crescimento vegetativo. É a taxa de crescimento da população. A gente observa que lá na primeira metade do século XX no Brasil, a gente vinha tendo, então, um crescimento acelerado da população. No entanto, na segunda metade do século XX, essa população ela começa a declinar. O seu crescimento ele começa, então, a ter um ritmo menor. Galera, não é que a população brasileira deixou de crescer, ela continua crescendo até hoje, mas o seu ritmo de crescimento, ele vai se tornando cada vez mais lento. Foi lá na década de 60 que a natalidade começou a reduzir, a mortalidade também começa a reduzir, e aí então a população brasileira ela vai ter um crescimento mais lento. Destaco para vocês uma coisa que é importante, que é diretamente proporcional à natalidade. É mais ou menos assim, quando a natalidade cresce, ela também cresce. Quando a natalidade diminui, ela também diminui. Eu estou falando para vocês da taxa de fecundidade, que seria a quantidade de filhos por mulher ou por casal. Então, quando a natalidade aumenta, a quantidade de filhos, obviamente, vai aumentar. Quando a natalidade diminui, obviamente, a taxa de fecundidade, ela também vai diminuir. Taxa de fecundidade, repito para ti, quantidade de filhos por mulher ou por casal. Em 60, nós tínhamos em média no Brasil, cada mulher possuía 6,3 filhos. Em 80, caiu para 4,4 filhos. E em 2010, o último censo demográfico, nós temos aproximadamente 1,7 filhos por mulher ou por casal. Portanto, a gente observa uma queda da fecundidade. Sendo assim, eu te faço a pergunta, a natalidade caiu? Claro que sim, gente.
elas são diretamente proporcionais. Quando a fecundidade aumenta, a natalidade aumenta. Quando a fecundidade diminui, a natalidade também diminui. Agora, quais foram os fatores de redução da natalidade no Brasil? A gente observa principalmente a disseminação dos métodos contraceptivos. Além disso, a mulher passa a se inserir no mercado de trabalho. E a prioridade dela não é mais a família, não é mais a gestação. A prioridade das mulheres agora é o seu trabalho, é a questão profissional. Observamos também que agora a gente tem um planejamento familiar que leva então os casais a planejarem quantos filhos vão ter de acordo com a sua renda. Compreenderam? Observamos que, principalmente a partir do processo de urbanização, nós vamos ter então a intensificação do quê? Quando há a migração campo-cidade, as pessoas vindo morar nas cidades, elas observam que o custo por filhos ele também vai aumentar. E isso é um fator de redução da natalidade. Lembra que filho traz então alguns investimentos, alguns custos, alimentação, vestuário, escola. Então, tu observas que o número de filhos vai cair porque o custo para se ter um filho ele vai aumentar nos grandes centros urbanos. A população brasileira continua crescendo, como eu falei para vocês, mas em 2050 a tendência dela é estabilizar e ela começar a declinar. Por fim, a gente vem trabalhando contigo a pirâmide etária da população. Pirâmide etária, galera, nada mais é do que um gráfico que mostra pra gente duas coisinhas, desculpa, idade e o sexo, beleza? Vamos lá então. Aqui nós vamos ter em cada degrauzinho desse do gráfico a idade, que aqui a gente chama de faixa etária, ok? Do lado de cá, a gente tem os homens na pirâmide e do lado de lá nós temos as mulheres. Então, pirâmide etária mostra pra gente idade e também o sexo, ok? Beleza. Agora, existem as faixas etárias na pirâmide etária. De 0 a 19 anos é a galera jovem. De 20 a 58 anos é a galera adulta. E de 60 ou mais é a galera idosa. E aí, você está em qual dessas faixas etárias? Gente, a gente observa então que a pirâmide etária é super importante para o planejamento governamental. Ela identifica onde tem a maior parte da população. Se a população daquele país é jovem, se a população daquele país é adulta, ou se a população daquele país é idosa. Então isso é muito importante para o governo planejar suas ações justamente para levar o benefício a essas populações. Eu quero que você olhe comigo e analise a pirâmide, que inclusive está aí no teu caderno, no teu livro, a pirâmide brasileira de 1980. Ela mostra pra gente, então, as várias faixas etárias. De um lado, os homens, tá vendo? E do outro lado aqui, ó, as mulheres. Sendo assim, nós observamos que a base dessa pirâmide é bem larga, ou seja, a maior parte da população está na base. Ou seja, a maior parte da população é de 0 a 19 anos. É uma população jovem. Então, lá na década de 80, a população brasileira ela se comportamentava, o seu comportamento era dessa forma. A população brasileira era uma população jovem. Agora, vou pegar contigo uma pirâmide etária de 2020. Nós observamos que há uma redução da sua base, tá vendo? E aí a gente vem tendo um aumento gradativo da população adulta e idosa. Isso quer dizer que no Brasil, hoje, a gente tem uma população que está saindo da faixa etária jovem e entrando na faixa etária adulta. E com o passar do tempo, se a gente for fazer, por exemplo, uma projeção para 2040, 2050, a maior parte da população brasileira vai ser adulta e idosa. E aí, qual o problema de um país ter muitos idosos? O problema se dá principalmente no que se refere aos gastos previdenciários, gastos com aposentadoria, com auxílio-doença, gasto também com pensão por morte, e sem falar que muito idoso e pouco jovem, né, faz com que o país ele tenha uma necessidade de imigração, necessidade de mão de obra que venha de outros países.
Isso faz com que tu tenhas, então, né, na população economicamente ativa, um grande número de imigrantes. Inclusive, essa é a característica dos países desenvolvidos, muitos idosos e uma população jovem pouco numerosa. Ok? Vamos responder a pergunta desafio que eu fiz para vocês lá no início da aula? A pergunta foi: por que no litoral brasileiro temos mais pessoas? Galera, o processo de ocupação do Brasil, desde 1500 para cá, nós observamos que a maior parte das estruturas construídas por Portugal se deram no litoral, justamente porque a função do Brasil era abastecer Portugal. Portanto, o litoral foi a base onde tu vai ter portos, estruturas, para que assim houvesse então a saída de matérias-primas do território brasileiro para abastecer o mercado português. E aí foi se constituindo uma rede de cidades no litoral que passou a ser mais adensado por pessoas. Compreendeu? Pois bem, essa foi a nossa pergunta desafio. Essa foi a nossa aula sobre população brasileira. Agora, para finalizar, eu tenho então um dever de casa para ti. Eu quero que tu faças para mim a atividade da página 54, as questões 1, 2 e 3. Beleza? Certo? E aí vocês postam essa atividade lá na nossa plataforma. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Grande beijo do professor Ribamar Costa e a gente se encontra. Tchau!